Então, para iniciar o capítulo 371, a gente vai falar sobre demência, né? E vai falar, definir a demência e entender que a demência ela é apresentada em algumas doenças e a demência é uma síndrome de, de sintomas, né? Então, a demência ela é definida como deterioro dos processos cognitivos que impede a realização das atividades diárias da vida cotidiana de maneira satisfatória, certo? É, O processo cognitivo mais afetado é a memória, né? Então a gente tem a perda de memória sendo a mais comum, e ela vai acontecer aí na maioria das doenças que produzem demência secundária à doença, né? Além dessa afetação na memória, a gente pode ter perda da memória espacial, diminuição da aprendizagem, diminuição dos juízos de valor e diminuição da resolução da capacidade de resolução de problemas, né? Além dessas alterações que a gente vê, a gente vai ter algumas alterações produzidas por doenças que produzem demência no campo da neuropsiquiatria, né? Então, no campo das ciências sociais e da neuropsiquiatria. Essas tais vão ser depressão, por exemplo, apatia, alucinações, delírio, agitação e insônia. E aí o livro vai citar pra gente que a doença de Alzheimer, por exemplo, é a doença mais comum que altera a doença mais comum apresentada, né, que apresenta demência e altera a memória, né? Então ela é bem marcada por essa alteração de memória, além do restante dos acometimentos, a gente tem primariamente essa lesão na memória, né? E aí o livro cita que algumas outras demências, como a demência frontotemporal, não é característica a perda da memória, né? Tem outras características principais. Então, o livro vai iniciar a discussão citando para nós a anatomia funcional das demências, né? E a gente consegue separar as diferentes doenças que produzem demência justamente pela topografia em que elas produzem lesão, né? Em que a base da doença produz lesão. Então, primeiro ele explica que o comportamento dos estados de ânimo dependem, aí são modulados pelas vias noradrenérgicas, serotoninérgicas e dopaminérgicas. E as condições de atenção e de produção de memória dependem mais dos sinais colinérgicos, certo? Então, a gente vai ter diferentes tipos de demência dependendo do neurotransmissor que foi afetado e a via que foi afetada. Então, na doença de Alzheimer, a doença começa lesionando o córtex entorrinal, lá na frente, depois se propaga lá para o hipocampo, no centro, e depois sobe para o neocórtex parietal e temporal. Ou seja, na doença de Alzheimer, a gente vai ter o início com uma amnésia, né, acompanhada depois com uma afasia, e no fim com a perda da memória espacial de fato. No caso de demências de tipo vascular, onde a gente tem o dano focalizado, é, vai acontecer exatamente isso, né? Esse é o padrão de dano, né? De padrão de lesão. A gente vai ter uma lesão focalizada, né? Produzida pela irregularidade vascular, e depois ela vai se disseminando as regiões corticais e subcorticais, certo? E aí o livro traz para a gente que a demência frontotemporal e a doença de Huntington, nesses dois casos, a gente vai ter uma maior dificuldade no juízo de valor, estados de ânimo e do comportamento, né? E aí por isso já dá para se lembrar do estudo que a gente fez sobre doença de Huntington e relacionar aí com aquela alta taxa de mortalidade por suicídio das pessoas portadoras da doença. Então o livro começa a fazer menção para a gente sobre as causas de demência de modo geral, né? E a gente tem que o primeiro ponto que é citado é que o maior fator de risco para a aparição de uma demência é o envelhecimento de fato, né? Então a gente tem a prevalência que vai aumentando a cada década depois do início dos 50 anos, né? E aí ele vai trazer um quadro para a gente com diversas causas que podem progredir a demência. A gente tem as causas mais comuns e um quadro com as causas menos comuns de demência, né? E aí a gente traz doença de Alzheimer, doença de tipo vascular, que podem ser infartos múltiplos, doença difusa de substância branca, que é uma síndrome específica, alcoolismo, doença de Parkinson. E aí entre as causas menos comuns, trouxe algumas que me chamaram mais atenção para a gente
registrar. Então a gente tem as hipovitaminoses de modo geral, né? E aí chamou a atenção a B12, né? Que é a degeneração da mielina. A gente tem insuficiência endócrina de modo geral, e aí o livro traz insuficiência suprarrenal e Cushing, assim como o hipotireoidismo, mas insuficiência suprarrenal e Cushing, que são duas síndromes que se contrapõem, podem produzir aí um quadro de demência. Infecções crônicas, e aí o livro traz os dois primeiros pontos, HIV e neurosífilis, né? Muito comum no House, traumatismo crânioencefálico e lesão cerebral difusa, e aí ele trouxe demência pugilística, né? Essa é um tipo de demência que se desenvolve nos lutadores, né? Sobretudo lutadores de boxe, né? Por isso o pugilístico, o termo, e por diversos danos, né? Diversos danos diretos ao sistema nervoso central, sobretudo ao encéfalo. Hematoma subdural crônico também, e neoplasias, tumor cerebral primário e tumor metastático do encéfalo. Né? Então, essas são as causas, um quadro com causas variadas, grandes causas, né? Mas a gente vai focar de fato a nossa discussão em Alzheimer. O livro traz como ALD, que é Alzheimer's Disease, e Parkinson, que ele traz como PD, que é Parkinson's Disease. Né? Eu gostaria de talvez citar as compreensões do livro para a doença de Huntington. Vamos ver como é que vai ficar o vídeo, o tamanho desse vídeo, e talvez trazer aqui para discussão. Então, ainda discutindo as causas de demência, o livro vai trazer para a gente que o deterioro progressivo da memória ele é uma parte natural do envelhecimento, né? Ele é fisiológico, o que a gente vai chamar de esquecimento benigno do ancião. Né? Então, aos 85 anos de idade, por exemplo, uma pessoa consegue lembrar de metade dos itens de uma lista que uma pessoa de 18 anos se lembraria. Isso se chama deficiência cognitiva leve. Né? Então, o que indica para a gente que o mild cognitive impairment, que é a deficiência cognitiva leve, está progredindo de fato a doença de Alzheimer? Então, tem alguns indicadores, né? Um déficit notável da memória, antecedentes familiares de demência, a presença de um alelo da polipoproteína E4, a diminuição do hipocampo, né, na ressonância magnética, um sinal similar à doença de Alzheimer, de atrofia cortical, diminuição dos níveis de beta-amiloide no cefalorraquídeo, porque se diminuíram no cefalorraquídeo quer dizer que eles estão se depositando de alguma maneira no córtex, né? Então tem alguns indicadores onde a gente observa que se existe um aumento desse déficit de memória, a gente vai analisar esses indicadores para poder tentar discernir de fato o que é doença de Alzheimer e o que é deficiência cognitiva leve de fato. Sobretudo utilizando a história que a gente tem dos familiares, utilizando relatos dos familiares para poder auxiliar aqui no diagnóstico. Né? E aí o livro traz que as principais demências de origem degenerativa vão ser a doença de Alzheimer, doença dos corpos de Levy, que é Dementia with Lewy Bodies, FTD, que é Frontotemporal Dementia, que é demência frontotemporal, HD, que é Huntington's Disease, e doenças induzidas por prions, que são aquelas proteínas, né, mini proteínas, são prions, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, certo? E junto com cada uma dessas doenças aqui, a gente tem a agregação anormal de alguma proteína específica. Né? Então, a gente tem a beta-amiloide tal na doença de Alzheimer, tem sinucleína alfa na doença com corpos de Levy, a gente tem a huntingtina na doença de Huntington e um pegamento, né, como a gente pode dizer, uma síntese errônea dos prions SC na doença de Creutzfeldt-Jakob, certo? Então, essas proteínas
Então, a deposição dessas proteínas e a agregação anormal dentro do sistema nervoso central dessas proteínas em específico estão relacionadas aí a um diagnóstico dessas doenças de origem degenerativa, né? Bom, só relembrando as principais: doença de Alzheimer, doença com corpos de Levy, demência frontotemporal, doença de Huntington e doença de Creutzfeldt-Jakob. Então, o livro traz algumas compreensões sobre o estudo do paciente em si na demência, e ele fala que o médico clínico deve ter prioridade em 3 pontos importantes. Qual é o diagnóstico mais preciso para aquela síndrome clínica? Existe algum componente tratável, reversível da demência? Tem algum ponto em que a gente pode modificar, de fato, pelo menos modificar os índices do curso da doença? E o último ponto é: o médico pode aliviar a carga pesada que suportam os familiares, os cuidadores? De quais maneiras? Né? Então, esses pontos devem ser os primeiros a serem levados em conta. Né? Qual é o diagnóstico? Existe algo que pode ser tratável para ajudar a reverter a demência? E o médico pode aliviar os familiares e os cuidadores. Esses são os 3 pontos principais que a gente vai pensar sobre em uma demência. E aí o livro traz aqui nesse ponto de anamnese que eu achei interessante, que na demência por corpos de Levy, com deposição de corpos de Levy, a gente vai ter alucinações visuais, parkinsonismo, delírio, comportamento do sono REM, né, transtornos do comportamento do sono REM, que é a perda da parálise do músculo. Então a gente sabe que o sono REM paralisa os músculos estriados, né? Uma pessoa que tem a perda da parálise dessa musculatura, o comportamento dela no sono vai mudar e ela vai ser transtornada. E síndrome de Capgras, o que eu achei bastante interessante. Essa síndrome que é o delírio que uma pessoa conhecida, sobretudo o cuidador ou pessoas próximas, foram trocadas por um impostor. Né? É muito interessante essa síndrome. E aí, o livro bem fala pra gente sobre exploração física e neurológica, vai falar pra gente também sobre a exploração cognitiva, usando o Mini Mental Status Examination, que é o MMSE, né, o Mini Mental. E aí ele vem para estudos de laboratório, né? Então a gente tem a American Academy of Neurology e ela recomenda a medição sistêmica da função tiroide, dos níveis de vitamina B12 e estudos com tomografia, pode ser tomografia axial computadorizada ou ressonância magnética, né? Então a gente vai utilizar as tomografias para descartar neoplasia primária metastásica, descartar área de infarto, descartar hematoma subdural e sugerir a presença de NPH ou doença de matéria branca, né? Também podem identificar ou evidenciar uma atrofia, se bem que para diagnóstico de doença de Alzheimer, a gente vai ter uma atrofia do hipocampo e uma atrofia cortical posterior predominante. Então tem que ter essas duas topografias em mente, né? Hipocampo e córtex posterior. Né? Uma outra recomendação é que se utilize o PET scan ou SPECT, que é o Single Photon Emission Computed Tomography, né? Parecido com o PET, mas no PET a gente tem emissão de positrons e aqui a gente tem emissão de um único fóton, né? Para fazer diagnóstico diferencial das demências, né? Então no PET ou no SPECT, a gente vai ter a demonstração da hipoperfusão ou hipometabolismo de algumas estruturas parietais e temporais na doença de Alzheimer, né? Lembrando que ela atinge aí o nosso lobo temporal e se deve observar utilizando o PET deposição de placas beta-amiloides, né, para sustentar o diagnóstico de doença de Alzheimer. Né? Então a gente vai ter a utilização de radioligandos para detectar a acumulação de placas de beta-amiloide no córtex cerebral. E aí o livro traz para a gente, né, utilizando
traz uma imagem aqui de uma tomografia por PET, né? Positron Emission Tomography, onde a gente tem, né, um composto utilizado para detectar a deposição de beta-amiloide, né? Então, no paciente normal, a gente tem essas áreas em verde e amarelo que não detectam de fato essa deposição. A gente tem nos pacientes com mild cognitive impairment, né? Uma disfunção cognitiva leve. E no paciente com a disfunção cognitiva leve mais leve, a gente tem muito parecido com o paciente normal, né? O paciente com a disfunção cognitiva leve um pouco mais avançada, aqui uma bastante avançada, né? E aqui num paciente com doença de Alzheimer de fato, né? Então a gente vê uma deposição bem alta de beta-amiloide no paciente com doença de Alzheimer avançada. E aí o livro começa trazendo essa leitura para a doença de Alzheimer de fato, né? Ele cita que 10% das pessoas maiores de 70 anos nos Estados Unidos têm uma amnésia notável, e mais da metade desses casos de amnésia se devem a uma doença de Alzheimer de fato, né? E aí essa amnésia vai progredindo para os sintomas nas diferentes etapas que a gente vai observar em manifestações clínicas. O livro começa a sugerir para a gente que a patologia, né, a histopatologia, análise dos tecidos, sugere um dano, uma lesão nos lobos temporais mediais, lobos parietais lateral e medial e no córtex frontal lateral. Mas acho que o primeiro achado vão ser lesões nos lóbulos temporais de fato, né? E observações microscópicas vão sugerir placas neuríticas que contêm beta-amiloide, emaranhados de neurofibrilas, né? Filamentos tau e acumulação de placas de beta-amiloide nas paredes vasculares e no córtex, nas leptomeninges, né? A gente vai observar isso em patologia lá para baixo. E aí a gente começa a ler sobre as manifestações clínicas, né? Como que se desenvolve a doença de Alzheimer de fato. Então a gente tem, num primeiro momento, mudanças cognitivas, né? Um padrão característico de mudanças cognitivas. Vão começar por deficiências da memória, depois um déficit de linguagem, depois o dano vai começar a se expressar na memória espacial desse paciente, né? Então, nas fases iniciais, a gente passa, o livro traz que pode ser que passe inadvertida, né? Sem percepção das pessoas que estão em volta, sobretudo dos clínicos, porque a amnésia se atribui àquela amnésia, aquele esquecimento benigno, né, do ancião. E pode ser que não seja o caso, mas se apresenta das duas maneiras, né? Aí quando a gente vem com uma desviação aí, do padrão de esquecimento, começa a diagnosticar o paciente com o MCI, Mild Cognitive Impairment, ou o nosso esquecimento benigno do ancião, né, que o livro cita para a gente lá em cima. Então, só para confirmar de fato, né, o quadro, o nome do quadro é Olvido Benigno del Anciano. E aqui a gente está falando de Mild Cognitive Impairment, deficiência cognitiva leve, que é um quadro diagnosticável também, né? Então, continuando a nossa compreensão, então nas fases iniciais pode passar inadvertida e a gente pode atribuir os esquecimentos iniciais ali a um quadro de MCI, de Mild Cognitive Impairment. Porém, pouco a pouco, os níveis cognitivos vão começar a interferir, o descenso dos níveis cognitivos começa a interferir na vida diária desse paciente, né? Então ele começa a se desorganizar com as finanças, por problemas na memória básicos, começa a ter dificuldades no cumprimento de instruções laborais no trabalho, fazer certas atividades do trabalho, tem problemas ao conduzir, a dirigir carros, fazer compras, tarefas de casa de maneira geral, certo?
Uma evolução deste quadro seria a etapa média, né? Na etapa média, esse paciente já não pode trabalhar, já começa a se perder de fato, precisa de supervisão, né, diária, e a linguagem, né, a fala começa a demonstrar um deterioro, então esse paciente começa a esquecer primeiro os nomes, depois ele começa a não compreender algumas palavras, e por último ele perde a fluidez na fala, né? Na etapa média também, né, vai se desenvolver a praxia, então a praxia essa pessoa vai ter dificuldade de realizar tarefas motoras de maneira geral, tarefas já aprendidas e tarefas seriadas, que tem uma certa sequência, né? O déficit visoespacial começa a interferir em vários atos. É aqui que esse paciente começa de fato sofrer bastante com a própria doença, né? Então, tem dificuldade para se vestir, de consumir alimentos, caminhar, resolver acertijos, resolver enigmas simples, copiar figuras geométricas, já tem muita dificuldade, para fazer cálculos simples e para ler as horas no relógio, né? E aí, esse é o momento em que o MMSE, bom, nos momentos anteriores também, mas esse é o momento em que o MMSE não falha o diagnóstico de doença de Alzheimer, né? Porque, inclusive, um dos testes é essa cópia das figuras geométricas. Seguindo para etapas tardias, ainda não terminais, mas tardias, esse paciente começa a caminhar sem rumo fixo, né? Ele fica perdido, começa a ter delírios com a infidelidade do seu ente querido ou com problema da identificação dessa pessoa, não só perde o nome, agora ele já não identifica mais a, a, a face ou aquela pessoa ali. 10% dos pacientes apresentam síndrome de Capgras. Síndrome de Capgras é aquela síndrome que a gente já citou, que é mais comum na demência por corpos de Levy, mas ela é uma síndrome em que o doente ele não reconhece mais o cuidador dele, inclusive acha que o cuidador dele foi trocado por um impostor, né? E aí ele acha que o cuidador dele ali de fato morreu e ele não tem mais aquele cuidador e aquela pessoa foi trocada por uma pessoa idêntica a ela que vai fazer o mal a ele, né? No Alzheimer, a diferença da síndrome de Capgras na demência de corpos de Levy para o Alzheimer é que na demência de corpos de Levy ela é uma das apresentações primárias, né? Uma das apresentações tempranas aí. E em Alzheimer ela é uma das apresentações mais tardias. Em fase terminal, esse doente em fase terminal ele já está imóvel, ele já está rígido, mudo, ele já tem incontinência, né? Não consegue mais, não se lembra mais de como controlar seus esfíncteres, ele já é imóvel, precisa de auxílio para fazer de tudo, né? Ele começa à noite, por exemplo, ter essas apresentações, ter dificuldades para comer, para se vestir, para executar funções fisiológicas simples, né? E esse paciente começa a ter um deterioro bastante grande. Aí o livro cita que a doença ela dura geralmente até de 8 até 10 anos. Porém, a gente pode ter uma variação de uns 25 anos, né? Desde o início do quadro, desde as apresentações simples e imperceptíveis no quadro cognitivo até esse estado de fase terminal que a gente tem no fim da doença. Então o livro começa a trazer para a gente compreensão sobre diagnóstico diferencial, né? Que parâmetros, que informações nós vamos usar dos métodos de estudo, né, dos achados laboratoriais, para poder diferenciar doença de Alzheimer de outras afecções, né? Então, o livro vai trazer para a gente que na doença de Alzheimer, na tomografia de crânio ou na ressonância magnética, a gente vai encontrar um certo nível de atrofia cortical, por comum predominante na zona posterior, porém com maior distribuição de atrofia nas estruturas temporais mediais encarregadas da memória, né? Então aqui ele traz duas imagens interessantes em que a gente consegue ver
né? Bom, a gente consegue ver setas apontando para um ponto em específico, mas não consegue entender exatamente o que é isso, né? Então eu trouxe uma imagem, peguei no Radiopedia, Normal Brain MRI, né? E aqui a gente consegue observar que no centro, né, no córtex medial, na região medial do córtex temporal, a gente observa esse córtex cheio, né, esse córtex robusto, quase tocando ali o mesencéfalo. Vou dar com a imagem aqui para cima, para baixo um pouco. Né, então o córtex está com uma apresentação normal de fato, né? Esse é uma ressonância normal. Selecionar um flare também, ver se a gente consegue ver algo melhor nas estruturas, mas olha, preservação do córtex perfeito, né? Onde a gente consegue observar melhor é no T2, né? As estruturas. Não, T1 axial melhor. Então, no T1 a gente tem essa conformação da imagem com um parênquima na região temporal perfeito, sem nenhuma alteração e bem rechonchudo aqui, né? A gente pode usar uma palavra engraçada. E aí, se eu trouxer para o livro está me mostrando algo totalmente diferente. Então, o livro vem para mostrar para a gente aqui nessa região medial, né, nessa região do córtex medial temporal, do lóbulo temporal, uma atrofia de fato, as cessuras entre as circunvoluções estão bastante alargadas, né, e são indícios de que a gente tem aí doença de Alzheimer de fato. Outro estudo imaginológico vai ser o PET, né? Então, estudos de imaginologia funcionais de modo geral. Aqui a gente não está observando, a gente está observando de fato um PET, né? Um PET que está captando glicose, né? E aqui são as demonstrações no momento no córtex posterior, né? A gente tem uma menor captação desse nutriente que foi utilizado para a gente observar a função do córtex de fato, né? Então a gente tem esses achados para diferenciar, para fazer de fato o diagnóstico diferencial de doença de Alzheimer, vai trazer para a gente outras etiologias, uma melhor compreensão dos efeitos dos fatores epidemiológicos, né? A gente tem como fatores mais importantes a velhice e antecedentes familiares, né? Então, de 20 a 40% da população nos Estados Unidos, nesse estudo realizado, mostra que 20 a 40% da população, depois dos 85 anos, chega a apresentar Alzheimer, né? E o mecanismo de antecedente familiar, né, o mecanismo de herança dominante autossômico só se observa em 2% dos sujeitos, ou seja, 98% dos sujeitos é praticamente idiopático, né? Ela é espontânea, esporádica. Ser mulher também é um fator que constitui risco e a diabetes aumenta 3 vezes o risco de apresentar doença de Alzheimer. Então, a gente vai começar a descrever a patologia, os achados patológicos, microscópicos encontrados na doença de Alzheimer, né? Então, a gente vai entender que na necrópsia a gente identifica degeneração do lóbulo temporal medial, né, da corteza entorrinal e peririnal e do hipocampo, corteza temporal lateral, núcleo basal de Merian. E aí o que vai ser achado, né? Que deposições a gente vai encontrar nessas topografias? Vão ser as placas neuríticas e as NFT, neurofibrilar tangles, ou emaranhados neurofibrilares, né? A proteína beta-amiloide, né, ela vai ser encontrada também, a gente vai achar deposição de proteínas beta-amiloides, certo? E ela é a polimerização de proteínas amiloides e a formação de fibrilas vão originar as placas neuríticas, certo?
Então, se a gente tiver proteínas beta-amiloides sendo depositadas, a gente vai ter a polimerização dessas proteínas amiloides e a formação das placas neuríticas que são encontradas nesses tecidos, certo? Essas placas neuríticas têm um centro amiloide, proteoglucanos e a polipoproteína E4, além de antiquimiotripsina e algumas outras proteínas, né? Então, a beta-amiloide, proteína beta-amiloide, ela é derivada de um mecanismo de proteólise da APP, né? Proteína precursora de amiloide. Essa proteína precursora de amiloide, ela tem uma função. Ela tem função neurotrófica e neuroprotetora, ou seja, ela é proteolizada e libera beta-amiloide. A gente tem a polimerização dessa beta-amiloide que foi liberada e a formação das placas neuríticas, né? Além disso, o livro traz informação de que a acumulação da beta-amiloide nas arteríolas cerebrais vai produzir o que a gente chama de angiopatia por amiloide, certo? Do ponto de vista bioquímico, a gente vai ter a diminuição de acetilcolina, acetiltransferase e receptores colinérgicos nicotínicos, né? A gente tem que lembrar que a acetilcolina está relacionada com os processos de criação de memória e processo da atenção, ou seja, se a gente tiver diminuição da concentração desses neurotransmissores, a gente vai ter uma disfunção da memória e criação da atenção e criação de novos blocos de memória. E por último, o livro vai trazer a última discussão, ele vai trazer conhecimento das visões, né, terapêuticas que a gente tem para a doença de Alzheimer, né? Então, o tratamento não conta com curação, nem existe um tratamento medicamentoso que seja sólido, né, que seja de fato modificador de doença, mas a gente tem algumas estratégias terapêuticas para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então deve-se estabelecer um vínculo de empatia com os familiares e com o próprio paciente, com os cuidadores desse paciente, para a gente estabelecer uma melhor relação nesse sentido, né? Se devem outra sinalização do livro é que a gente traga alguns quadros escritos, né, mensagens que sejam como lembretes, né, para o paciente, para ele sempre ter acesso àqueles lembretes e se lembrar de algumas coisas que sejam cruciais ali no cotidiano dele, evitar as experiências desagradáveis. Então, se a gente faz com que uma pessoa que tem doença de Alzheimer, está com problema de memória, fazer, por exemplo, jogos de memória ou jogos de enigma, essa pessoa vai ter momentos de frustração com ela mesma e não vai ajudar na memória dela de fato, né? Alguns cômodos da casa, como a cozinha, o quarto do banheiro, as escadas, devem ser modificadas de alguma maneira a torná-las mais segura para os doentes, e esse doente não deve conduzir veículos mais pela grande chance que ele tem de provocar um acidente e se acidentar, né? Enquanto a tratamento medicamentoso, né, a gente tem algumas medicações que são aprovadas pelo FDA, né, o tonepezilo, rivastigmina, galantamina, memantina, tem um outro que já não é utilizado pela hepatotoxicidade, né? Mas a ação farmacológica desses fármacos que eu citei é inibir a ação da acetilcolinesterase, certo? Então, se a gente tiver uma melhor concentração de acetilcolina nessas sinapses neurais desse paciente, ele vai ter talvez não uma regressão do quadro, né? Mas uma não evolução do quadro, uma êxtase na evolução desse quadro por algum tempo, né? Então o estudo foi realizado utilizando aqui esses medicamentos de maneira conjunta, né? Fazendo o combinado dessas medicações. A gente tem que o paciente, em média, conserva a sua qualificação no minimal test, no
Mini-Mental, né, no MMSE, Mini-Mental Status Examination, por até 1 ano, certo? Então o paciente foi lá, fez o teste do MMSE, começou a terapêutica medicamentosa, e depois de 1 ano ele manteve os resultados que ele havia conseguido no primeiro momento. Bastante interessante esse essa possibilidade, né. O livro traz alguns outros estudos com algumas outras, substâncias, e aí o livro também tem menção ao ginkgo biloba, né, o extrato de ginkgo biloba que apresentou também uma pequena melhoria em alguns sujeitos com doença de Alzheimer e com demência de tipo vascular, né, o ginkgo biloba que inclusive eu tomava ali no início da faculdade, talvez volte a tomar, para tentar melhorar a capacidade da minha memória. Então é isso, né, é isso que a gente viu sobre doença de Alzheimer, é bastante interessante essa doença, é uma doença. A gente tem a leitura aqui sobre os fatores genéticos, por mais que sejam algumas considerações genéticas, por mais que seja pouca, né, a transferência autossômica dominante, mas a gente tem algumas considerações a serem feitas para a proteína precursora de amiloide, né, e a maneira em que ela é proteolizada, e a gente faz essa leitura aí com maestria. É interessante observar bem a imagem, né, a gente tem aqui, são os cornos laterais, né, os cornos laterais temporais, do ventrículo lateral, o corno temporal do ventrículo lateral, e ele está bem alargado, né, se a gente observar numa ressonância magnética normal, em alguns casos a gente nem vê esse corno lateral temporal, ou vê ele bem pequeno, bem aqui na ponta, nesses casos aqui onde a gente teve uma deterioração do córtex medial aqui do lóbulo temporal, a gente observa o agrandamento, né, deste corno temporal do ventrículo lateral.